quem fala é Maísa. E eu sou o Léo. E aqui estamos com o nosso convidado. Eu sou o Pedro, pessoal, sou profissional da área de TI aí, espero que o nosso papo seja bem bacana, eu possa esclarecer as dúvidas aí do pessoal. Eu agradeço o convite, primeiramente, né? Tomara que seja uma conversa bem legal aí. Bom, então, para a gente começar o nosso podcast, Pedro, se apresenta um pouco, fala qual a sua idade, onde você trabalha, qual a sua profissão. Pô, show de bola. Cara, eu sou o Pedro, né? Sou natural aqui de Cruzeiro mesmo, nasci aqui, criado aqui, né? Atualmente estou com 34 anos, queria estar um pouco menos, né? Quem sabe? O rosto parece ser um pouco menos, mentira. Mas tenho 34 anos, hoje eu sou profissional de TI numa instituição de saúde aqui da cidade, né? Onde eu atuo lá por 14 anos já, desde a época que eu saí da faculdade, eu já atuo dentro dessa empresa, comecei como estagiário, hoje cheguei a ser supervisor de TI. Né, e faz 14 anos que eu lido, né, com a área de tecnologia completamente todos os dias, né, todos os momentos. Então, meu trabalho em si é ajudar as pessoas assim, com as tecnologias em si, aqui a gente está forrado de coisa, aqui vocês não estão conseguindo ver, mas a gente acaba auxiliando as pessoas nessas tecnologias. Esse é o meu dia a dia, literalmente. Perfeito. Eu não lembro, mas uma vez você falou que já deu aula. Sim, já fui professor, verdade. Fui professor, né, numa escola técnica, né, aproximadamente, tem bastante tempo, né, tem mais ou menos uns 8 anos que eu já fui professor de nível técnico. Dei aula de diversas situações, diversas áreas, mas aí eu fiquei entre esses dois lados. Eu já trabalhava no meio privado, né, como técnico, como a parte de TI em si, mas acabei partindo para essa área, tentei conciliar os dois serviços, mas acabou que no percorrer assim, da minha carreira assim, eu tive que escolher um lado, ser professor ou continuar atuando na área de saúde, né, com tecnologia. E nesse momento, para mim, era mais interessante, mais desafiador continuar na área de tecnologia, na área de saúde, né? Não que a escola não fosse uma área de tecnologia que era totalmente voltada, mas era uma outra área. Eu gosto um pouco mais desse auxílio. O ensino é bacana, a docência é legal, mas eu gosto mais do usuário, do final, do resolver problemas. Eu acho que isso é muito interessante. Uhum. E, então, sobre isso, a gente até queria perguntar se você utiliza, não sei, alguma forma de inteligência artificial, seja até um chat GPT mesmo, onde você trabalha, ou se você já usou até como sendo professor, ou algo assim. Olha, para mim, a inteligência artificial, sendo bem sincero, apareceu na minha vida há pouco tempo, né? Eu não tinha um costume, não tinha um conhecimento assim, muito apurado em cima da IA, né? Da inteligência artificial. E aí, aos poucos, eu fui me adequando e aceitando até mesmo a inteligência artificial no meu dia a dia, né? Até mesmo porque hoje em dia, quando a gente fala de tecnologia, a gente começa a partir para um lado mais voltado para, no caso, inteligência artificial, né? Questão do meu dia a dia mesmo ali, como gestor, como tecnólogo ali, como fazendo todos os meus dias, eu utilizo muita IA em projetos, cara, até mesmo questão de como ajudar a escrever, modelos de escrita, modelos de ajustes, né? Eu utilizo bastante essa questão. Também utilizo IA, né, em dúvidas, né, muitas dúvidas. Antigamente o fato de você ter uma dúvida era algo difícil de buscar as informações. A gente sempre falou assim, né? Tem lá o site de busca, a gente buscava, procurava vídeos, procurava toda uma série de informações. Existe muita informação na internet. Tinha que procurar em fórum também, né? Exatamente, muitos fóruns, muitas coisas. Você perguntava, só pegava a resposta no outro dia, quando alguém respondia, quando alguém respondia corretamente, não respondia corretamente. Então era muito difícil a gente conseguir em si as informações sólidas, né? Porque às vezes a gente precisa de algo pontual e a gente tinha que devastar uma área muito grande de busca para conseguir corrigir um problema, às vezes, muitas vezes pequeno. E hoje, principalmente, você falou do chat GPT, o chat GPT tem ajudado bastante nessas situações, né? Quando você pergunta para ele especificadamente,
e ele te responde a sua dúvida ali, te dá uma sintaxe de um código, te dá uma direção. Então isso é muito importante para a tomada de decisão, essa tem sido bastante importante no meu dia a dia. Né? Então assim, tenho trazido bastante isso para o meu dia a dia, não é de muito tempo atrás, né? Na época da escola, eu não trabalhava com isso, era algo mais, igual eu falei, mais algo, grande busca, conhecimento mesmo nesse sentido, né? Não trabalhei nesse ponto há 8 anos atrás que eu dei aula, mas agora realmente de uns 2 anos para cá isso tem sido um boom, não só para mim utilizar, mas também em sistemas assim, como eu trabalho com saúde, em sistemas de saúde isso tem modificado muitas coisas, tem gerado muitos benefícios mesmo para as pessoas. Sim, até porque a inteligência artificial é algo muito novo, né? Bom, a gente pode falar que surgiu há pouco tempo, começou a se popularizar há pouco tempo, né? Não, sim. A inteligência artificial por si só ela já tem um tempo, mas a popularização dela em si, o fato de a gente poder tê-la em mãos, né, no celular, no notebook, assim, é muito recente em si. Né? A gente imaginava que podia, assim, antigamente a gente trabalhava assim, a inteligência artificial é um robô que vai dominar o mundo, aí a gente mostrava o robô respondendo as perguntas, e a gente tinha essa inteligência artificial como algo muito distante. E hoje, principalmente por causa da popularização do celular, isso já é de um tempo bom para cá, acho que todo ser humano hoje, querendo ou não, tem acesso à internet, tem acesso ao celular, tem acesso fácil, né, aos meios de comunicação, então isso acabou trazendo as IAs, as inteligências artificiais mais para próximo do ser humano e para o dia a dia. Eu acho que isso é muito interessante, trazer isso para o dia a dia. E existe várias coisas. Hoje eu uso na tecnologia, mas eu já vejo, apesar de eu trabalhar na área de saúde, eu vejo o IA também na área de saúde, cara, auxiliando até mesmo em tomadas de decisões médicas, analisando prontuários completos e tomando decisões, ou simplesmente gerando alertas, falando assim, olha, atenção, porque esse paciente precisa de alguma coisa nesse sentido. Né? Então é muito importante trazer isso. Né? E o pessoal muitas vezes acaba ficando, como é que eu vou dizer, receosos com a IA, com esse receio grande de trabalhar em si com isso, de devo ou não devo utilizar, você vai ficar dependente disso. Mas eu acho que isso veio para ficar, só tende a crescer e tende a acrescentar muito no dia a dia, tende a acrescentar muito na vida das pessoas. Acho isso muito interessante. Você falou sobre ficar receoso com essas coisas. Eu acho que isso parte muito pela gente mesmo. Assim, tudo bem que a gente é um pouco mais jovem, um pouco mais jovem que você, mas mesmo assim, isso recai sobre a gente também. Acho que o medo de fazer e o medo que no futuro tudo vai ser muito diferente, que a gente não consiga mais. Tanto que no nosso primeiro episódio, vamos conferir, no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre isso. Que a gente imagina que no futuro vai ser tipo um filme da Disney, do Wall-E. Vai ser tipo tudo dominado por isso. E a gente fica com um pouco de receio, tipo, o que acontece com certas profissões e tal. É meio que a opinião popular, né? Sim. Muita gente tem medo do que a IA pode se tornar, mas que assim, precisa ter um uso consciente, né? Que nem você falou, dela te ajudar na tomada de decisões, porque ela, muitas vezes, se você pergunta para ela pode trazer uma nova visão sobre uma determinada decisão, né? Exatamente. Quando a gente fala assim, pegando um ganchinho na questão do futuro, né, eu sempre converso muito com as pessoas e falo assim, eu quando eu tinha 10 anos, né, eu assisti De Volta ao Futuro, um filme conhecidíssimo que passava-se ali em 2020 e tantos, né, hoje a gente está em 2024, os carros ainda não voam. Então assim, eu imaginava que em 2020 e tantos, lá em 2000, porque eu sou um pouquinho de antes. Eu tenho a minha geração um pouquinho bom de antes. Então, assim, eu imaginava que com 10 anos ali, eu imaginava que quando eu tivesse 30 anos, os carros voariam, os skates voariam, teríamos grandes movimentações. E hoje a gente ainda continua... Ainda estamos aqui, os carros ainda estão no chão. Então, os skates também estão no chão. Está todo mundo no chão, né? É claro que a tecnologia evoluiu demais, evoluiu muito, né? Mas assim, quando a gente põe essa situação, esse medo, né? Tipo, esse receio de coisas novas. O ser humano por si só,
tudo que é novo para ele é receioso. Assusta, na verdade. Tudo que é novo para o ser humano acaba se tornando algo que ele tem que desbravar. E desbravar requer sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto requer um certo receio, um certo medo. Né? E acaba que a inteligência artificial é um certo medo. Por quê? Que eu vejo assim, no meu decorrer de vida. É uma máquina que automaticamente te dá as respostas que você precisa. Sim. Então muita gente fala assim, eu sou contratado hoje para quê? Para solucionar problemas. Eu até brinco com os meninos que trabalham comigo e falo assim, se não tiver problema, não tem a necessidade de nós estarmos aqui. Né? Se não tiver dúvida, se não gerar dúvidas, se não gerar problemas, a gente não tem necessidade de estar aqui. Então quando a gente analisa, por exemplo, superficialmente a IA, o que acontece? A gente superficialmente analisa ela e imagina que ela tem o mesmo potencial, né, de resposta do que um ser humano. Né? Porque assim, como que funciona uma resposta hoje, a resposta do ser humano? Cara, envolve muitas coisas. Envolve sentimento, envolve momento, envolve toda a estrutura que tem envolvida nisso. Né? E quando você fala com uma IA, por exemplo, ela não tem sentimento. Ela não sabe aonde é a estrutura, aonde vai ser aplicada aquela resposta, aquilo tudo. Então, ou seja, né, para que uma IA chegue a substituir realmente o ser humano, uma tomada de decisão, não posso dizer que nunca isso vai acontecer, porque a gente não sabe o dia de amanhã, o futuro, o que vai acontecer, né? A gente fica preso naqueles vídeos lá que geralmente eles colocam uma IA na cabeça de alguém, eles falam, o que você vai fazer? Ah, vou destruir o mundo. E aí a gente se preocupa com isso, mas eu acredito que o ser humano ainda vai dominar a máquina. Dificilmente a máquina domine o ser humano a nível de, como é que eu vou dizer? A nível de substituição. Não preciso mais do Pedro, onde ele trabalha, porque agora o computador faz aquilo por ele. Né? Não preciso mais fazer. Né? E eu acredito que isso hoje em dia não aconteça. Não substitua nesse modelo. Mas a gente sabe também que a tecnologia tem substituído pessoas. Então, assim, substituir pessoas em que sentido? As pessoas estão cada vez mais próximas e mais distantes ao mesmo tempo. E isso acaba que gera uma confusão quando a gente fala de IA. A IA vai roubar o meu lugar? A IA não vai roubar o seu lugar. Né? Mas de quem já roubou? Oi? E de quem já roubou, né? E tipo assim, mas a IA vai roubar o quê? Mas, por exemplo, assim, mas o celular está roubando roubou ali um parente, alguém, o pessoal está viciado, então assim, tem que trazer todo esse vício. Mas assim, é muito interessante a gente analisar tudo isso, cara, e ver todo o contexto geral. Há muito, nós não tínhamos 3, 4 gerações vivendo ao mesmo tempo sobre o mesmo ambiente. A minha geração não é a geração de vocês, que não são as gerações dos pais de vocês. Talvez seja a minha geração as dos pais de vocês. Né? Mas eu sou novo ainda, gente. Eu sou novo ainda. Tenho só 34 anos, mas eu sou novo ainda. Me considero novo. Mas a minha geração não é a mesma de vocês. Né? Que não é a mesma, talvez, que não é a mesma dos meus pais. Que a dos meus pais não são dos meus avós. Mas provavelmente a geração dos meus pais e dos meus avós eram muito parecidas. E as gerações dos meus bisavós, tataravós, era só uma linha que eles seguiam. Era aquela linha tradicional. Eu saio de casa, eu trabalho, eu retorno para casa. E é isso. Né? Então, assim, há muitos nós não vivemos em N gerações. Nós temos aí, acho que não sei, umas 3 ou 4 gerações no meio. E isso tem cabido, porque existe a geração. Não. A IA, inteligência artificial, não é uma boa coisa. Sim. Existe a geração que está aceitando a IA como eu estou aceitando, e existe a geração que já vive dentro das inteligências artificiais como vocês estão vivendo. Né? Então, por exemplo, assim, peraí, são 3 visões diferentes do mesmo sentido. Sim. Então, muitas vezes, para o meu pai, a IA vai substituir ele. E ele tem esse receio. Para mim, a IA vai me auxiliar. Para vocês, ela faz tudo. Ela é a necessidade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Né? Em que ponto nós estamos, em que maturidade nós temos para utilizar a IA. Né? Porque hoje a gente vê casas, como é que fala? Inteligentes. Casas inteligentes. Automatizadas, todas. Né? Todas automatizadas. Você fala o nome, fecha a porta se tranca. A gente falou isso ontem. Exatamente, bizarro. Exatamente. Apaga a luz. Né? Por exemplo, eu ainda tô brigando com a minha esposa para saber quem vai levantar quando a gente esquece de apagar a luz. Falo assim, vai ser, não fui eu, vai você, vai fui eu. Então assim, e provavelmente, e eu tendo sim a condição, habilidade, conhecimento para trabalhar esse lado casa, né? Toda tecnológica. Assiste a televisão, música, aumenta a música, baixa a música, toca tal coisa. Então assim, são coisas que realmente estão nos nossos dias. Né? Tá no nosso dia a dia, mais no de vocês até que no meu. Né? Porque o que acontece? Vocês nasceram aqui. Eu não. Eu vi Walkman, Discman, depois eu vi MP3. Eu tive tudo isso. A gente não teve. O meu controle já teve fio. Então, assim, é isso que eu quero. No meu videogame, meu controle já teve fio. Então, pra mim, né, a IA é um suporte. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente tem que ver onde é suporte. até onde é suporte, até onde é necessidade e até onde não me ajuda. Então, são as 3 gerações vivendo sobre essa terra hoje que tem esse X, assim, meu Deus, pra onde vamos? A gente tem muito medo ainda, né? Mas a gente enquanto fazíamos o trabalho, a gente chegou à conclusão de que tudo que a IA sabe, ou esses chats GPT da vida sabem, é tudo que foram ensinados a eles, tudo que está no sistema todo computacional deles. Então, se vier com uma pergunta nova, que nunca foi feita antes, o que é difícil, mas um exemplo, não vai saber responder, porque tudo está ali dentro dele próprio. Então, é difícil essa questão de substituição por conta disso, porque ele não sabe ainda, né? Por enquanto, ele não sabe fazer tudo que a gente consegue fazer, seja até sentir emoções, etc. Mas uma coisa que você falou sobre essas gerações vivendo, a gente tem que tomar cuidado com a nossa maturidade pelo fato de que às vezes isso pode causar um emburrecimento populacional. Porque hoje em dia, os nossos, por exemplo, os médicos do futuro estão usando o chat GPT para fazer prova. Então, será que ele vai saber chegar lá na hora e fazer? Porque a gente, pelo menos, usa para fazer trabalho, para fazer prova, para fazer... Prova não. Mas para fazer trabalho, tarefa, essas coisas, estudos, a gente usa. E muitas vezes, sabe, tipo, por exemplo, vou falar da minha pessoa. Não, da minha não, mas vou falar, exemplo. Eu não sei a tabuada. Pra que eu vou saber se tem calculadora? Mas e quando não tiver? E se tiver algum problema? É um negócio bem simples, mas mesmo assim, até onde a gente vai saber fazer sozinho? Entendeu? Isso é muito interessante esse analisar, quando você fala tipo, de médico, você fala de saúde. Hoje eu comentava com os amigos, né, porque como eu trabalho em instituição de saúde, a gente tem muito contato com vários tipos de médico, em várias instâncias de idade, em vários momentos da vida. E a gente percebe muitas vezes o médico mais velho, ele tem o tato, ele gosta de tocar, apertar, ele encosta no paciente, ele vê, ele já tem na cabeça dele aquilo que ele vai dar de medicação. E a gente vê também médicos mais novos que pesquisam situações novas, pesquisam, buscam as coisas novas. Tem muita gente que fala a questão de médico, não, o médico antigo é um médico bom, mas o médico novo não é tão bom. Quem está se atualizando, o médico novo é tão atualizado, ele está nessa atualização, o médico antigo tem ali o conhecimento empírico dele, o dia a dia, isso faz diferença, assim como faz diferença o conhecimento que o médico novo traz. Só que hoje em dia, quando a gente fala de IA, né, você falou sobre médicos, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho em si. Existem sistemas, né, sistemas de controle de pacientes mesmo, de pessoas, né, que eles conseguem ler tudo aquilo que o médico descreveu, né, e conseguem devolver princípios de diagnóstico. Isso é muito interessante. Né? É um sistema que eu já tive a oportunidade de ver. Assim, de acordo que vai evoluindo a consulta médica, eu estou tossindo, eu estou com dor, eu estou com vertigem, assim, assado, cozido, automaticamente a inteligência artificial vai lendo todas essas informações
junto com o médico e ela sugere para o médico. Talvez ele tenha X, Y, Z. Talvez caiba analisar Y, H, C. Isso é real, isso já acontece. A gente já tem isso no mercado, por incrível que pareça. Assim também como já tem outro software que eu já tive a oportunidade de vê-lo também, que ela é capaz de verificar a gravidade do paciente mediante o prontuário dele. O que é o prontuário do paciente? Todas as anotações foram feitas, todos os exames, resultados de exames de imagem, todos os exames físicos foram feitos, então ela automaticamente consegue ler todas as informações e te dizer se esse é um paciente grave, se esse não é um paciente grave, se esse é um paciente que requer algum cuidado posterior, se requer uma internação. Então, assim, cada dia mais a inteligência artificial tem entrado. Eu falo de saúde porque eu trabalho com saúde. A minha área de tecnologia é saúde. Então, assim, tem entrado dentro da saúde. E querendo ou não, tem feito a diferença. Sim. Né? O pessoal fala, não confie no computador. Mas muitas das vezes o computador está enxergando aquilo que Você não enxerga. talvez eu não consiga enxergar. E está me mostrando, me alertando, me auxiliando. Eu acho que é essa a ideia. Auxiliar. A inteligência artificial, hoje na saúde, ela tem que ser auxiliar. Não dá para virar e falar assim, o paciente está com dor, o que eu dou para ele? Não, nesse sentido, não dá para ele, não é isso. Não é isso em si, mas ela vai auxiliar, né, na tomada de decisão do médico, talvez no medicamento, talvez uma dosagem, isso é natural a gente poder ver tudo isso. A gente até citou no nosso trabalho que uma das funcionalidades da inteligência artificial, desses outros softwares que você falou, a gente não conhecia. Mas um que a gente pesquisou e a gente viu que já é utilizado na medicina é a identificação de imagem médica, né? De questão de raio-x, ultrassom. Então, assim, a inteligência artificial ela consegue identificar no ultrassom o que o paciente tem, sabe? Porque, querendo ou não, ela tem o banco de dados dela. Sim. E muitas vezes pode ser até mais extenso do que de um médico, porque ela vai tá horas e horas aprendendo com o banco de dados dela, e então ela consegue identificar de maneira mais fácil e talvez mais precisa nesses exames. Sim, sim. O que acontece, né? Voltando um pouquinho no que a gente disse, a inteligência artificial só é inteligência artificial porque alguém ensinou ela. Isso é muito importante. Alguém teve um tempo, reuniu muitas informações e disse, aqui ó, vou fazer. Só um minuto. Pode entender. Não, tô. Voltando. Vou fazer. Né? Alguém disse, vou pegar essas informações, colocar aqui dentro e vou fazer. A gente sabe que a tecnologia, o olho humano enxerga até não sei quantos X. A gente sabe que a tecnologia pode enxergar 3, 4, 5, 10. E a gente não enxerga muito, não. Olha o iPhone e o seu... O que é isso, Pedro? O zoom do iPhone. Sim. Voltando. Olha o iPhone e o zoom que ele pode chegar, que você pode ver. Nível de nitidez e detalhe que a gente tem numa situação dessa. Né? Há anos atrás, um exame de imagem era avaliado pelos olhos humanos. Hoje a gente tem a oportunidade de ser avaliado pelos olhos de um equipamento, de uma máquina, até mesmo de um robô. Né? Quando a gente fala robô, aí a gente fica imaginando que tem um bichinho olhando. Mas na verdade o robô ele é simplesmente um software de computador que faz uma leitura naquilo e mediante aquilo que um médico que estudou, que fez todo o processo, vários médicos que estudaram, fez vários processos, eles conseguem simplesmente identificar situações que talvez o olho humano não identifique. Ou gerar dúvidas, por exemplo, olhe em tal lugar, porque não está como deveria estar, né, nesse sentido. Então aí o olho humano vai olhar e vai falar, realmente, aqui tem algum problema, ou não, isso aqui é uma coisa normal, é uma situação normal. Então, assim, aí a gente volta novamente, né? Quem vai bater o martelo, quem vai escrever, quem vai passar o processo final, sempre vai ser um humano. Né? A gente não consegue hoje ter um médico, ChatGPT, é aquela tradicional, assim, né? Você fala assim, tô com um pouco de
dor de garganta, o que que eu tenho, câncer. É um negócio bem, Muito bom. bem interessante, assim, tudo isso tem a ver, tipo assim, todo mundo hoje em dia, cara, quando tem uma doença, procura no Google, né? E aí, o que o Google te fala? O que você tem? Vai morrer. Vai morrer. Exatamente. Tipo assim, ele fala assim, pode ser uma simples dor de garganta, pode ser que você falou demais, ou pode ser que você tenha câncer. Exatamente. Aí você fala, pronto, tenho câncer. Aí que gera essa situação. Então, assim, às vezes, Desinformação né, se não souber utilizar a IA, ela só vai te atrapalhar. Isso é muito importante. Se ela não for para te auxiliar na tomada de decisão, ela vai te gerar dúvida. Então você tem que estar muito ciente daquilo, que você comanda a máquina, não a máquina te comanda. E é claro que ela pode te auxiliar sim, pode te ajudar sim, mas que você, a decisão final sempre vai ser do ser humano. Eu penso sempre nisso. Bom, agora para a gente começar a encaminhar um pouco mais para o final do nosso podcast, o que você acha quais são os desafios éticos, na verdade, da inteligência artificial, da implementação da inteligência artificial no ambiente de trabalho? Questão de ética, né? Isso é uma situação bem complexa a gente falar de ética e inteligência artificial, né? Eu vou falar um pouquinho assim, o que acontece, né? Vocês até brincaram aqui, a prova a gente não usa inteligência artificial não, a prova não, né? Então assim, eu acho que como a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que acontece, cara? Quando eu escrevo algo, estou controlando um projeto, estou fazendo um projeto, o meu projeto, então eu tenho que escrever textos, tenho que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Muitas das vezes as pessoas acreditam que a inteligência artificial vai escrever por elas, né? Falando em questão de ética, ela vai escrever por mim, eu vou simplesmente falar assim, escreva um texto sobre... Ela escreve. Ela escreve. Só que assim, é o que eu disse, assim, a questão de ética é eu saber que aquele texto não é o meu texto. Eu acho isso muito interessante. Que aquela orientação não é a minha orientação. É sempre como eu digo, o fato de envolver sentimento, envolver estudo do ambiente em si. O ChatGPT, né? Vamos falar do ChatGPT nessa questão de produção de texto. Eu gostaria que você escrevesse um texto para mim sobre a toalha azul com 10 linhas. Ele vai escrever o texto da toalha azul, que o azul vem do céu, o céu vem do azul. Ele vai fazer um texto nesse sentido, né? Mas se eu tiver que automaticamente escrever um texto sobre essa toalha azul está sobre o microfone. Esta toalha azul está sobre o microfone, né, aqui do podcast, do momento. Essa toalha azul, eu sei a textura, a toalha azul, a cor da toalha, onde ela está, onde ela vai ficar. Então, assim, a questão ética né, como que eu vou utilizar esse texto? Como que eu vou utilizar esse conhecimento como meu? Né? Então, assim, é difícil quando a gente usa o ChatGPT como um conhecimento principal. Por exemplo, assim, esse microfone é preto, o ChatGPT vai falar que ele é preto, né? Mas eu posso falar, não, mas ele tem um detalhe dourado, um detalhe prata, né? Então, assim, existe essa questão ética, moral em si, cara. Até que ponto eu vou utilizar, a grosso modo, esse texto, até que ponto isso vai compor um projeto que muitas vezes vai para supervisores, diretores e pessoas diferentes, e eu vou entregar lá, às vezes, o ChatGPT puro, né? E simplesmente pegar esse texto e colocar o ChatGPT puro. Ou eu vou simplesmente colocar o ChatGPT e usar uma outra IA para suavizar o ChatGPT, ou eu vou perder para ele assim, deixe mais humano, né? Não, o ChatGPT ele vai me auxiliar na escrita? Vai me auxiliar na escrita. Mas a escrita, ela precisa ser minha. Sim. Se ela for do ChatGPT, eu vejo como antiético, né? Foge um pouco do que aquilo que é correto, né? Porque além de não ser muito bom, né? Pode ser que isso cause um certo constrangimento, né? Nessa situação toda. Porque os corretores vão saber que não foi você que escreveu. Não foi ele que escreveu, sempre sabem. Existem hoje ferramentas de inteligência artificial que detecta a inteligência artificial, que detecta a inteligência. Aí você fala assim, não, é indetectável. Nada é indetectável. Sim. Não existe crime perfeito, né? Então, assim, a falta de ética
vai ser detectada. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, de tomar frases como minha, sendo que não são minhas. Eu acho que essa questão da ética em si, né, é ser justo com você mesmo. Eu acho que a questão da inteligência artificial é ser ético com você mesmo. Né? Até que ponto ela é responsável pelo meu sucesso. Né? Isso é muito interessante. Até que ponto a inteligência artificial é responsável pelo meu sucesso. Então, se a inteligência artificial é responsável por todo o meu sucesso, por todo o meu projeto, por que eu estudei? Por que eu fiz faculdade? Por que eu me aprimorei? Porque quanto vale a minha experiência perto da experiência do ChatGPT? Então, assim, isso é muito importante a gente entender, assim, qual que é a ética disso tudo, entendeu? Por quê? O porquê. Se ela é tudo isso, como eu acho que é, por que eu segui os caminhos que eu segui? Sendo que era simples eu ter seguido só ela. Então, eu acho que a ética e moral é pra você. Eu acho que ela vem muito de você. Né? Quando você fala, não uso na prova. Então, sim, não uso na prova. Ela ajudou o quê? Eu estudei com a inteligência artificial, mas ela não respondeu a pergunta que foi me feita pela professora. Né? E aí é vocês, eu já não estudo mais, tá? Já não estudo mais e na minha época de professor não tinha ChatGPT tão fácil assim, né? Nesse sentido. Mas eu acho que se a tecnologia está aí, ela precisa ser sim utilizada, precisa ser sim colocado em prática a utilização, né? E como eu digo, usar ela com moderação e segurança, né? Até certo ponto. E confiar em si mesmo, que eu acho que hoje a tecnologia tem tirado a confiança das pessoas. Perfeito. Bom, pessoal, gostaria de agradecer por vocês terem assistido esse nosso episódio e é isso aí, foi isso. Valeu, pessoal. Obrigadão aí, queria agradecer o convite de vocês aí, né, na figura da Maísa que me convidou, né? Fico muito feliz aí em poder ajudar de alguma forma, tá? E se precisarem de alguma coisa a mais, chego à disposição. Muito obrigada, Pedro. Tchau. Até mais, gente.